Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, eu sou auditor federal de finanças e controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você já pode participar do nosso fundo americano, que já está recebendo aportes e a qualquer momento iremos começar as operações. Não fique para trás e venha desbravar o mais líquido e maior mercado do mundo e ter rentabilidades indecentes em dólar. Você também pode assinar o Vendavol, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade e o único do mercado que te permite de fato gerir um portfólio de opções. E dá tempo de você participar do maior curso de opções do Brasil, o mais completo e profundo, que fará você conhecer em todos os detalhes a ferramenta mais poderosa do mercado financeiro. Todos os links da inscrição estão na descrição. Virada de ano costuma ser momento de promessa, discurso bonito e projeção otimista. Mas o que eu quero mostrar hoje não é promessa, é processo. Estamos lançando a prestação de conta dos portfólios 13, 14 e 15 do nosso fundo, referente aos meses de setembro até dezembro de 2025. Um material que vai muito além de um relatório contábil. Ele marca o início de um novo modelo operacional, mais robusto, mais maduro e muito mais preparado para enfrentar qualquer cenário de mercado. O foco aqui não é só retorno, é estabilidade, é método, é a forma como diferentes estratégias passam a trabalhar juntas, se complementando, reduzindo ruído e fortalecendo o conjunto. Esse modelo não nasceu de teoria isolada. Ele é fruto de troca, de aprendizado coletivo, de muito estudo e pesquisa e de decisões tomadas com equilíbrio. Sempre pensando em fazer o investidor dormir tranquilo, mesmo quando o mercado não deixa ninguém em paz. O que estamos construindo começa a mostrar algo raro. Um operacional que não foge da volatilidade. Ele sabe conviver com ela. Se você quer entender o que mudou, por que mudou e por que isso importa para frente, você não pode perder esse vídeo. Viramos o ano com mais do que uma mudança, uma revolução. E isso é só o começo. Aproveitem e venham comigo. Fiz com enorme carinho e cuidado esse material e tenho certeza que ele vai agradar não somente aos investidores, mas com todos aqueles que são estudiosos do mundo das opções. Espero que você tenha grandes insights com tudo que você vai estar vendo aqui hoje e venha fazer parte dessa revolução com a gente. Então temos aí o 13º até o 15º portfólio, referente aos meses de setembro até dezembro de 2025. Muita gente acha que a nossa história começa com fundo. Nós nunca abriríamos um fundo do nada. Foram quase 20 meses de resultados públicos consistentes. Inicialmente eram somente portfólios públicos, portfólios que divulgávamos para a comunidade. Todas as operações que nós fazíamos, nós divulgávamos. E todo mundo, então, tinha a oportunidade de acompanhar. E depois de 10 meses, tivemos uma rentabilidade de 24,67. Depois, resolvemos dar um passo na direção da profissionalização disso, quando nós começamos com as carteiras administradas. E também, com o histórico de 10 meses, tivemos uma rentabilidade de 24,35. Então entendo que já havia uma base muito consistente de resultados com centenas de operações quando nós então resolvemos abrir o fundo. E eu posso dizer que a grande inovação do fundo, ou pelo menos a maior delas, foi o fato de começarmos a ter investidores que não conheciam o operacional, que estavam observando ali a rentabilidade, que era muito atrativa, muito sedutora, e por isso, então, tomaram a decisão de entrar no fundo. E nós percebemos, então, que esses investidores eram um pouco mais avessos ao risco,
Porque é natural, quando você não conhece algo, é natural que você tenha mais medo sobre esse algo. Então estávamos com uma rentabilidade que eu gosto de chamar de indecente e de repente ela caiu para menos 1%, porque deveria ser algo normal em renda variável. Tinha sido a primeira grande oscilação que realmente não era grande coisa, mas isso provocou uma enorme reação dos investidores. Depois disso eu costumo chamar que foi a fase do uso da rolagem. Apesar da rolagem fazer parte do rol de mecanismos de que você pode adotar no operacional, elas só funcionam bem numa conta individual, não em um fundo, porque quando você faz uma rolagem, a sua operação ela se torna direcional. E quando a sua operação fica direcional, ela começa a ter uma oscilação muito grande dos seus resultados. Isso numa conta pessoal é normal, mas numa conta institucional de um fundo causa muita preocupação. Então tomamos uma série de medidas na época para evitar essa maior volatilidade, que foram medidas consagradas no mercado convencional, que é você diluir o risco entre várias empresas. Empresas essas que se tornaram direcionais, quando então veio o tarifaço, mostrando aí que precisávamos adaptar o operacional para de fato ele ser aplicável no fundo. Quando então tomamos uma série de medidas para combater a volatilidade com base em muitos estudos e pesquisa. Foi quando então trouxemos a junção da compra de volatilidade com a venda de volatilidade, onde você tem um aumento da lucratividade combinado com uma redução de risco, unindo duas engrenagens. Também diminuímos o risco intrínseco vendido do portfólio, que são medidas que envolvem a natureza das empresas na qual você está vendendo volatilidade, assim como o tamanho de posição dessas empresas, na qual, dependendo da natureza das empresas, você aumentaria o tamanho ou diminuiria o tamanho. Nós chamamos isso de risco intrínseco do portfólio. Mexemos nisso. Adotamos maior rigor no fechamento das operações, especialmente por tempo de operação. E adotamos o portfólio misto. Na verdade, o portfólio misto não foi algo que nós acordamos um belo dia com uma ideia genial. Foi uma consequência do andamento dos estudos, porque nessa época nós estávamos muito preocupados em achar estruturas que fossem as mais eficientes para as rolagens. Quando então nós chegamos na Call 85 e depois na Put Zero. Quem quiser saber mais é só ver os vídeos específicos sobre essas estruturas. Começamos a fazer vários estudos sobre a Call em vários cenários, sobre a Put em vários cenários, quando então resolvemos juntar essas duas estruturas. E quando nós juntamos essas duas estruturas, o comportamento dessa estrutura nos impressionou, porque ela começou a apresentar, naturalmente, um comportamento inverso das estruturas de venda de volatilidade. Só que elas também poderiam se tornar vantajosas. Ora, se você poderia tornar uma estrutura de venda de volatilidade vantajosa a partir do momento que você pegasse uma estrutura cara, uma estrutura barata de compra de volatilidade também poderia se tornar vantajosa. Então você teria duas estruturas e o grande lance é que essa segunda estrutura não iria necessitar de uma nova conta, um novo capital. Não, você poderia utilizar essa nova estrutura dentro do mesmo ambiente financeiro que você já estava usando para vender volatilidade. Mas talvez a grande surpresa disso tudo foi que esse portfólio comprado, ele começou a trazer muita segurança, muita diminuição de volatilidade. Então nós tínhamos um portfólio que era um portfólio vendido, que nós podemos chamar de um portfólio simples, acrescentamos um portfólio comprado e chegamos então no portfólio que seria o portfólio misto. Toda a base teórica conceitual eu trouxe na aula inaugural, em que através de uma série de métricas que se utilizam de analogia, faz com que as posições compradas se casem com as posições vendidas, e quando elas trabalham juntos, o perfeito nasce, de maior retorno e menor risco. Com isso, então, surgiram novas estruturas de compra de volatilidade de hedge. Percebemos que não precisávamos mais das rolagens, não seriam mais realizadas rolagens vendidas, e obtivemos, então, uma gestão de portfólio aprimorada, que envolveu uma simbiose entre posições
de venda e compra de volatilidade. Então, quando analisamos o que de fato está acontecendo aqui, o fato é que são dois portfólios independentes, onde a rentabilidade total vai ser a rentabilidade das posições vendidas versus o tamanho delas, mais a rentabilidade das posições compradas vezes o tamanho delas. E você pode, inclusive, até aumentar o tamanho das posições vendidas, porque há uma liberação de margem. Você, quando pede aquele relatório de margem RTC e você olha a listagem de posições, você vai ver que as posições vendidas vão diminuindo e as posições compradas vão somando. Simples assim. Independente de qual empresa, né, de qual ativo você está ali comprando volatilidade. É muito incrível isso. Então, com a entrada desse financeiro adicional, você é até capaz de comprar mais estruturas compradas do que normalmente você compraria. Quando você estuda finanças, você aprende que o desvio padrão do portfólio é essa formulazinha complicada aqui, onde você tem que aqui é o desvio padrão do portfólio, essa notação aqui é o desvio padrão de uma estrutura de venda de volatilidade, essa aqui é de uma estrutura de compra de volatilidade, essas aqui então são as letras que estão medindo o peso das estruturas, tem a correlação entre as estruturas e com isso então você consegue fazer essa conta. Quando você faz aqui vários estudos, né, tentando calcular a correlação aproximada, você vê que as estruturas de venda, naturalmente, elas vão ter uma correlação negativa com as estruturas de compra. Elas só não vão ser menos uma porque não são os mesmos ativos no mesmo tempo. Mas vai estar ali numa região que vai de 0 até menos 0,9. Quando você tem, então, esse índice de correlação aqui indo de 0 até menos 0,9, você tem uma queda violenta do desvio padrão do portfólio, que pode chegar na média ali em 65%. Muito interessante isso aqui. Essa é a teoria que não é objetivo hoje aqui ficar entrando em detalhes, só para vocês verem que houve aí toda uma base técnica teórica que depois partiu para a prática. Mas vamos entrar nos portfólios. Então temos aqui o 13º portfólio, onde você consegue visualizar quais são as empresas. Vejam que você, para abrir estrêngos vendidos, esses aqui são todos vendidos, esses aqui são estrêngos invertidos comprados. Veja que a gente tem muito cuidado na hora de escolher os estrêngos vendidos. Nós escolhemos elétricas, empresa de seguro. Agora, para as posições compradas, pode ser qualquer coisa. E às vezes quanto pior, melhor. E vocês vão reparar que temos aqui duas estruturas de hedge. Temos aqui uma Core 85, que teve um custo de 67 mil, e uma Put Zé, que teve um custo de 16 mil. É o custo para a gente, então, diminuir a volatilidade. Agora, veja que, isso vai ficar cada vez mais claro, as posições compradas também atuam como hedge. Foi o que nós cada vez mais fomos ganhando confiança em relação a isso. Quando você olha então para a parte vendida, você então vai observar aqui os principais indicadores. Nós tivemos aqui 6 posições, sendo que das 6 posições, 5 foram vencedoras. O que é esse FOP aqui? Frequency of Profit. É o similar do POP, né, que é a Probability of Profit. Só que aqui é a realidade, ou seja, a gente pega aqui o 5 e divide por 6. Então tivemos uma frequência de lucro aqui de 83%. Ora, em geral, uma operação vendida, ela vai ter de 75% a 85% de chance de dar certo. Nós não estamos trazendo aqui por operação, nós estamos trazendo aqui por ativo. Então nós temos aqui uma linha hierárquica, nós temos operações, acima delas posições. O que define uma posição? São operações dentro da mesma empresa. Então, se nós abrirmos aqui duas operações de AQTL, aqui vai apenas aparecer uma posição. Mas isso no final dá na mesma, porque uma operação de AQTL tem 75% de chance de dar certo, ou 80%, cada um vai ter sua POP. Você vai abrir uma outra operação que vai ter uma POP muito parecida, então isso não faz diferença. Mas veja como a frequência real, ela se aproxima da POP, que é como tem que ser. Tivemos aqui então uma receita de 88 mil e o peso dela no total foi de 37%.
Então, o que deu mais lucro nesse portfólio não foram as operações vendidas, foram as operações compradas. Então, você vai estar vendo aqui hoje que a gente não está numa situação que ganha ou a comprada ou a vendida. Não, a gente até vê isso no dia a dia. Por exemplo, sexta-feira retrasada, foi um dia que nós tivemos 20 mil positivo nas operações vendidas e 20 mil negativo nas operações compradas. Teve um outro dia que foi isso inverso, foram mais 30 mil nas operações compradas e menos 30 mil nas operações vendidas. Então parece que foi um dia tranquilo, não, mas não teria sido. Teria sido de um dia de volatilidade se só houvesse um dos lados do portfólio. Quando nós olhamos então a parte comprada, nós vemos que tivemos 13 posições no total, aonde 5 delas foram vencedoras, ou seja, 38% de frequência. Você, quando vai fazer a pesquisa, em geral, a probability of profit é 30%. Só que isso não impede de que você tenha, no final, uma receita que foi quase o dobro. Porque as que dão certo, como por exemplo a Simpar. A Simpar deu quase 200 mil. Tivemos aqui a Brava, que deu ainda um valor interessante. Sebin foi bom. MDIA também. E foi mais ou menos. Que é como tem que ser. Qual foi o peso no total? É o mesmo aqui na frente, dá para você deduzir. 63% o peso das posições compradas. E esse head aqui podia estar na conta até dos estrangos vendidos e ficar quase que 0 a 0 aqui o estrango vendido. Esse aqui foi o 13º portfólio. A quantidade de posições compradas também está dentro do que a gente estima aqui, no caso, que seria de 12 a 20, em função das posições vendidas. É isso que a gente espera. Então, quando a gente olha a receita bruta, nós tivemos 243 mil, custo do head foi 83 mil, que deu um resultado de 159.413. Interessante. O que daria, então, 1,24 mais o CDI. Que a gente pode chamar isso aqui do nosso alfa. Veja que aqui a gente ainda estava começando as operações compradas. Quando chegamos, então, no 14º portfólio, que a gente pode dizer que a gente já estava na full potência de um portfólio misto, veja que mantivemos aqui a estratégia de dar preferência a empresas confiáveis. Veja que quando você olha aqui para as elétricas, elas tendem a ter prêmios maiores. Não que elas estão pagando mais, é porque o tamanho de posição com elas é maior. Aí você pega aqui a Petrobras e Klabin, não é que a gente saiu com um baixo nível de lucro, não, a gente fechou lá nos 50%, só que eram posições pequenas. Nossas maiores posições são ETFs e elétricas. A gente pode abrir Ambev, pequenininho, a gente pode abrir Petrobras, pequenininho, Klabin, pequenininho, que essas são as nossas empresas de risco, que são no mercado consideradas as empresas mais defensivas. Quando a gente vai aqui então para a parte das compradas, é quanto pior, melhor. Aí você tem Açaí, Asa, Loja Renner, MRV, Multi, PK, Pets, enfim, aquelas que são as mais loucas que tem no Bovespa. E olha só quem disparado aqui deu maior rentabilidade. Foi o Bova. Aqui não dá para você ver quantos Bovas nós abrimos, né? Mas nós abrimos muitos Bovas aqui. Mas grande parte desse valor aqui veio do nosso hedge bidirecional, que é um colchão que a gente cria logo que a gente abre o portfólio. Então aqui foi a estreia do nosso hedge bidirecional. E foi uma estreia muito bem sucedida. Qualquer movimento acima de 3%, que é quando começa a ameaçar então os nossos estrangos vendidos, começa a entrar em ação o nosso hedge bidirecional, que é o nosso Bova. Então qualquer deslocamento do Bovespa de mais de 3%, a gente está feliz agora. Ganhamos aí quase 200 mil, o que ajudou bastante aqui no nosso portfólio. Não temos mais medo de movimentos bruscos. Então aqui foram 12 posições vendidas, vencedoras foram 10, que deu a mesma frequency of profit de 83%. Não precisamos fazer hedge nenhum, porque o nosso hedge já tinha sido feito na abertura. Quem quiser saber mais sobre o hedge bidirecional, tem um vídeo no canal falando sobre ele. E o vendido, olha só, deu apenas 38% de rentabilidade. Quando a gente olha a parte comprada, nós tivemos 30 posições compradas, aonde 9 foram vencedoras. Qual foi a frequência? Cravou no 30%. Qual foi a receita?
132. Claro que essa frequência aqui poderia ter sido um pouco maior se a gente tivesse aberto aqui o BOVA, né? Aqui a gente está botando somente a posição de BOVA e não abrindo em várias operações. Tudo bem, problema nenhum. O fato é que vai ficar sempre em torno ali de 30 e pouco por cento. E o peso aqui foi 62%. A quantidade comprada teórica, então, deveria ser para 12 posições de 20 a 40. Então a receita bruta foi 212, mais um mês mostrando que a rentabilidade ela se soma. Ou seja, eles não são bens substitutos, são bens complementares, se a gente fosse utilizar a economia. Uma receita de 200 mil, zero de custo de hedge, que vai dar então o mesmo resultado de 212 mil. Quando então você olha em termos de percentuais, você vê aqui que o nosso alfa foi 1,87, que é a rentabilidade além do CDI. E o 15º? 15º, então aqui as empresas, mantivemos o nosso racional, ênfase em empresas que são o máximo previsíveis e eventualmente botando uma Petrobras, uma TIM, uma Ambev bem pequenininho aqui. Nós tivemos aqui um certo equilíbrio de empresas que se destacaram. Tivemos a VEG, a Vale, MRV, enfim. Mas aqui nós tivemos um equilíbrio. Tivemos um equilíbrio aqui entre posições vendidas e compradas. Então, 9 posições vendidas, onde 7 foram vencedoras, uma FOP de 78%. É o que se espera de posições vendidas. Uma receita de 62 mil e um peso na rentabilidade que foi um pouco maior. Mas as compradas também deram sua contribuição. Foram 26 posições, 10 delas vencedoras, que daria então uma FOP de 38%. Uma receita de 52 e um peso de 46. Então você vê que a gente abriu bastantes operações aqui. 26 operações, quando a gente esperava abrir de 14 a 28. A receita bruta foi 115, mesma coisa. O resultado não teve também hedge, as próprias operações foram hedge, e nesse caso aqui o hedge bidirecional teve custo, mas os investidores nem sentiram o portfólio oscilar nesse objetivo. Aqui tivemos então um alfa de 1,06 acima do CDI. Tudo isso eu estou falando sobre rentabilidade. Então, quando a gente faz aqui o consolidado, você consegue enxergar a contribuição de cada um e consegue então ver o total, né? Nós já temos aqui 96 operações em que 81% das operações vendidas foram bem-sucedidas, 35% das operações compradas foram bem-sucedidas e, pasmem, o lucro das vendidas foi menor do que o lucro das posições compradas. Então as posições compradas entraram não só para diminuir o risco, como para dobrar a rentabilidade. Olha que impressionante. Então, rentabilidade sem o CDI de 4,2 aqui. Essa tela aqui é muito interessante, porque você consegue visualizar a diferença entre os portfólios e os meses fechados. Porque os investidores, o mercado, quem está ali acessando mais retorno, está olhando ali o fechamento mensal. Só que a gente, tecnicamente, está preocupado com o portfólio. Mas os meses nada mais são do que recortes do que aconteceu dentro daquele mês, por óbvio. Mas veja que aqui em setembro, nós tivemos o portfólio 13 e o portfólio 14. O de outubro nós tivemos o 13, o 14 e o 15. Olha que interessante. O de novembro nós tivemos só o 14 e o 15 e depois um pedaço do 16. Só faltou botar o de dezembro aqui. Nada mais é do que seguir até o final. Agora, isso aqui que é o mais incrível. É a volatilidade de títulos de renda fixa. Eu fiz um levantamento de vários títulos do Tesouro prefixados ou mistos. Olha só o nível de volatilidade de todos eles. Eu estava achando que não tinha nenhum menor que o nosso, até que achei um que vence em 2028. Mas veja que tem um de 2027 que era 7,5. Aí consegui achar essa raridade aqui de um título do Tesouro que está com uma volatilidade menor do que a nossa, que atualmente está em 4,60. Quando nós já chegamos aqui perto de 45% de volatilidade. Não vai ser mais a nossa realidade. Não vai ser mais. E esse nível de volatilidade só faz
ficar a nossa rentabilidade mais indecente do que é. Mais indecente do que é. Tivemos, então, nesses 4 meses, uma rentabilidade de 8,43 com esse novo método. Olha só como ele vai. Isso aqui é uma curva de renda fixa. É uma curva de renda fixa. Quando você anualiza isso aqui, dá 27% ao ano. 27% ao ano. A nossa meta é 30%. Vamos chegar lá. Aqui mostra, então, a nossa rentabilidade fechada dentro do mês. Então, o que aconteceu em outubro? Em outubro aconteceu que nós tivemos aqui em outubro 3 portfólios. Por isso que concentrou muita rentabilidade em outubro. 3 portfólios. Tá aí explicado. Foi difícil a gente manter um valor alto aqui em novembro, porque a gente partiu de um patamar já muito alto. Não dá para ver aqui, mas é 2,60 em dezembro, que dá 223% do CDI. É isso aí, é o que a gente quer. A gente quer ficar acima de 200% do CDI. Um CDI que já é uma indecência, por natureza. Então o sucesso desse operacional é porque nunca abandonamos o nosso PDCA, que é planejar, fazer, checar, utilizar o que a gente aprende, o que deu certo, o que deu errado, usar isso como subsídio e recomeçar de novo sempre a nossa roda de pesquisa e estudo. Nunca paramos. E nunca vamos parar. Nunca vamos parar. E é por isso que eu posso dizer que temos o operacional de opções mais avançado do mundo que a gente tem notícia. Podemos dizer isso. Síntese e lições, para garantir que não esqueci nada. Antes do fundo tínhamos 20 meses de resultados públicos consistentes. Então, o fundo ele não foi uma aventura e nunca será. A inexperiência no trato com os investidores nos levou a ter que adotar procedimentos consagrados no mercado, mas que nos afastou do operacional e nos trouxe meses ruins. Se nós tivéssemos apenas rolado uma posição lá atrás da Ambev, no terceiro mês seguinte teríamos recuperado tudo. Mas isso foi muito bom por um lado. Aí que tá, isso teve um lado bom. Isso tudo nos levou a tomar medidas relevantes para diminuir a volatilidade da cota. Decidimos esperar pelo menos 3 portfólios e 4 meses fechados de operações para formar uma base consistente de dados que sustentasse evidências suficientes da robustez do aprimoramento do método. Foram 96 posições no número maior de operações, então com certeza foi mais de uma centena de operações que levaram a uma rentabilidade de 8,43, que anualizado alcançaria 27,44. Seria uma boa rentabilidade, mas o que torna ela extraordinária é ao se considerar a volatilidade que chegamos de patamares comparáveis à renda fixa. Então, curiosamente, o aprimoramento operacional veio das dificuldades dos investidores suportarem oscilações incompatíveis com sua tolerância ao risco, mas ao diminuir, mexer e diminuir o desvio padrão, se valorizou mais ainda a nossa rentabilidade. Alcançou-se um feito de, no mesmo ambiente financeiro e do mesmo capital, obter-se 2 rentabilidades distintas que se somam, mas as volatilidades se anulam parcialmente. Aprendemos que as posições compradas não só foram responsáveis pela maior segurança do portfólio, como foram responsáveis por 59% da rentabilidade total. E olha que ainda não exploramos totalmente a vantagem dessa combinação, que envolve uma maior liberação de margem e uma entrada maior de financeiro. Tudo porque está tudo sendo feito com muito gradualismo e cuidado. E todas as descobertas técnicas têm sido compartilhadas com os alunos, que acabam também se tornando uma parte importante de todo esse processo. Agora, eu não teria chegado até esse nível aqui que alcançamos sem a participação diária de pessoas que eu aprendi a respeitar e admirar, como meu grande companheiro Fábio Sobreira, que está diariamente comigo nas reuniões lá de debate da situação do portfólio e que teve uma participação muito importante no desenvolvimento do operacional. Ele sempre foi um grande defensor das posições compradas e muitas vezes era o cara que puxava o carrinho das compradas ali e eu calma, vamos ver e tal. Realmente foi muito importante a sua participação aí para a gente conseguir chegar nesse nível. Marco Grisólio, sempre muito vigilante, sempre garantindo que a gente cumpra todos os requisitos da CVM, sempre entrando nos momentos críticos, dando toda aquela base de segurança técnica que a gente precisa para operar. O maior responsável por nós termos conseguido chegar
ao nível de uma gestora. Muito obrigado aos dois aí. Muito orgulho de ser sócio de vocês. Ítalo Bruno, o nosso garoto prodígio, talvez o mais inteligente de todos nós. Excelente, Ítalo. Muito agradecido aí. Você que trouxe todo o ferramental pra gente tomar as decisões. Felipe Tomé, que é o nosso operador japonês, pelo menos ele tem cara de japonês. Claro que o nosso operador tinha que ser japonês, né? Japonês é que sempre traz aquela confiança. Tá, muito obrigado aí pela amizade e pela parceria de todos. Então é isso o vídeo. Quer continuar conectado conosco? Participe do nosso grupo do Telegram. Basta você apontar a câmera do seu celular, entra lá, debate, faz o nosso treinamento, será um prazer enorme. E quem quiser participar do fundo, tá aí a forma de você se inscrever. A gente já vai entrar em contato com você, te explicar passo a passo ali como é que você investe no fundo pelo aplicativo do BTG. Muito tranquilo. E se você quiser operar, tá aí o Vendaval, faz o treinamento e vem aplicar você mesmo nas suas operações, uma metodologia que tem mudado a vida de muita gente que opera as suas próprias contas. Então, pessoal, eu quero fazer ainda muitas prestações de contas como essas. Estamos apenas começando o ano de 2026, estamos bastante animados, empolgados e muito otimistas com o que pode acontecer. Pode ter volatilidade, pode entrar esquerda, direita, centro, pode ter guerra, que a gente vai estar aqui com um operacional que vai estar ganhando em todas as condições. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não deixe de curtir, faça comentários, entre no Telegram, venha fazer parte dessa grande revolução dentro do mercado de opções. Um feliz 2026 a todos vocês e nos vemos aí nas redes sociais e, claro, sempre até o próximo vídeo. Até lá!